Bom dia a todos, bom dia a todas, companheiras que nos escutam, que nos veem nessa manhã. Hoje, o tema é a luta de classes do campo pelo fim do latifúndio assassino. Vivemos um período onde o capitalismo avança sobre áreas rurais. Esse capitalismo assassino, selvagem, esse capitalismo que, como é da sua gênese, coloca o lucro acima de tudo, o lucro acima da vida das pessoas, a vida do meio ambiente, o lucro acima de tudo. Para discutir, para debater esse tema importantíssimo, e num período em que companheiras nossas estão sendo atacadas no campo, por defenderem uma vida digna para os camponeses, para as camponesas, por defender uma vida digna para o trabalhador e para a trabalhadora, o Estado, o latifúndio, ataca esses companheiros e companheiras. Né? Há pouco tempo, né, tivemos mais uma exemplo desse avanço assassino, quando há poucos dias no Paraná o companheiro Enio Pasqualini foi assassinado pelo latifúndio. Para discutir esse tema de fundamental importância, o companheiro Davi Rodrigo e o companheiro Damasceno. Pediria inicialmente para o companheiro Damasceno se apresentar e dizer aonde que ele milita. Bom dia, companheiro Damasceno. Bom dia, Wagner. Bom dia, Davi. Em primeiro lugar, agradecer aí pelo convite para esse valioso debate, né? Bom dia para os internautas que estão aí nos acompanhando, os seguidores. Eu sou Damasceno, me apresentando melhor. Eu moro na região norte do Paraná, milito no MST já há 31 anos, né? E atualmente sou assentado em um assentamento no município de Arapongas, região norte, próximo a Londrina, né? Então, faço parte da coordenação estadual do Movimento Sem Terra, né? E acompanho principalmente os acampamentos do estado do Paraná e contribuo, quando é possível, com algumas ações, algumas atividades nacionais. Obrigado, companheiro Damasceno. Então, gostaríamos de ouvir o companheiro Davi Rodrigo, né? Sua militância e um pouco desse contexto onde estamos metidos e, como reflexo, temos essa violência toda também no campo, companheiro Davi. Bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia, Damasceno. Bom dia, os internautas que estão nos assistindo no canal Fronteira Vermelha e Emancipação do Trabalho. Bom, eu sou militante do movimento operário, sou da categoria da Construção Civil, atualmente. Fui militante quase um pouco mais que 30 anos do movimento camponês, né? Ajudei a organizar aqui o movimento no Nordeste, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, junto com o Jaime, com o Bogo, com o Pacheco, com o Zezinho, com os companheiros, né? Mas atualmente milito no movimento operário e no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Pernambuco, Marreta, e no Emancipação do Trabalho. Bom, companheiros, você me pediu para fazer a rigor, queríamos ouvir o Damasceno, né? E o Oswaldo, para nos reportar como que está essa dura realidade que os companheiros estão enfrentando no campo, né?
Vou tentar fazer um resumo da ópera aqui, um exercício de síntese aqui, bem rápido, para a gente se introduzir um pouco na verdade, fazer um voo panorâmico, né? Telegráfico. A partir da década de 1970, um processo que se chamou modernização do campo, né, o capital monopolista, através das suas corporações, começou a penetrar no campo, né? E esse processo ele se dá simultaneamente com o processo de financeirização, né, onde se hipertrofiou o capital financeiro e um volume colossal de capitais começou a circular, inclusive pairando sobre as economias nacionais. Esse processo foi se intensificando, e respondia exatamente a uma necessidade de reequalização da composição orgânica do capital, né, e de um salto na centralização e concentração do capital imperialista, né. Esse processo se deu em meio à crise do petróleo, se deu em meio à substituição do padrão ouro pelo dólar. Os americanos ficaram a imprimir papel moeda, e isso foi, inclusive, o que catapultar esse processo de financiarização, né, e de hegemonia, né, do imperialismo norte-americano. Simultaneamente, nos países de desenvolvimento atrasado, os países, podemos chamar assim de ricos, no nosso caso, no nosso país aqui, o capitalismo começou a penetrar no campo. Né, e se desenvolveu essa penetração a partir da monocultura extensiva. E do sistema, e sob um sistema pré-capitalista de relações muito arcaicas, que vinha do escravismo colonial, E essas corporações se associaram a diário que tinha aqui no país e a frações da burguesia, da nossa burguesia doméstica aqui, da nossa burguesia brasileira, né? E a partir daí se começa um processo de territorialização, né, a partir da compra de terras e composição de estoque de áreas rurais por corporações multinacionais, algumas vezes associadas ao capital da burguesia daqui, da burguesia nativa, e às vezes, né, como empreendimentos desse capital sem nenhuma associação com nenhum burguês aqui brasileiro, né? E começou a se intensificar, inclusive, a matança de lideranças do movimento camponês, né, como parte integrante desse processo, porque isso tensionou a luta de classe no campo, né? O capitalismo começou a transformar tudo em mais-valia biológica. Terras, os biomas, etc, etc. E começou, inclusive, a triturar a carne humana.
expulsar camponeses do campo e potencializar a acumulação primitiva. É só expropriar a terra dos camponeses. Para a gente ter uma noção, hoje dos 50 mil, cerca de 50 mil proprietários de terra no país, controlam 90%, quase que 90%, um pouco mais que isso, de toda a área agricultável do país. E 2/3 desses 50 mil proprietários são corporações transnacionais. Corporações norte-americanas, corporações europeias, corporações chinesas. Inclusive, controlam boa parte, quase que majoritariamente, o manancial de água potável do país. Então, você tem o capital monopolista ligado à indústria farmacêutica, à produção de alimentos, etc., 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 controla essas áreas do país. Toda essa falácia, né, que se fez desde o IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou com o INCRA, que se fez reforma agrária, nunca se fez reforma agrária no Brasil. Se fez distribuição de terra para tentar, inclusive, aplacar, acalmar, amainar, suavizar a luta de classe no campo. Controlar as massas camponesas, né, através não só de distribuição de terra, em geral terra de má qualidade, sem infraestrutura para escoamento, sem nenhum investimento em infraestrutura, sem nenhum investimento, e às vezes com uma política creditícia risível, ridícula, né, e que inclusive às vezes se torna mais um cativeiro do camponês pobre, que está produzindo lá seu feijão, seu arroz, sua mandioca, sua macaxeira, sua batata, etc. Ele se torna muito mais cativo dos bancos, né, e dos governos do que um livre produtor no campo. Tinha como objetivo diminuir a temperatura, distensionar os conflitos no campo. Era esse o objetivo, né? E se a gente pegar os relatórios da CPT, que começar a fazer esse acompanhamento, observar a violência no campo, que é um processo, a violência do latifúndio no campo, um processo que se dá para e passo a esse processo de penetração É bom desmistificar aqui, né? É bom desmistificar aqui, porque parte da esquerda, inclusive, usa do seu repertório um conceito que é falso, né, de agronegócio. Não tem agronegócio. Agronegócio é um eufemismo para suavizar o que a rigor é a verdadeira natureza do capitalismo, que tem agrocapitalismo, né, e uma acumulação primitiva selvagem no campo. E permanente, inclusive. Então, esse processo não podia, esse processo de avanço, ele responde à acumulação, a esse patamar de acumulação, e responde a esse movimento de avanço do imperialismo nos países dominados e semicoloniais. Não foi à toa, né, que em 2016 derrubaram o governo do PT, presidente Dilma, exatamente para assambarcar por completo a nossa economia nacional. Então, o imperialismo, aquilo não foi um movimento acidental. Como também não é um movimento acidental neutralizar o fornecimento de matérias-primas para a China. A China responde
Hoje é a indústria do mundo e responde, ela supera, enquanto os Estados Unidos tem 2 trilhões em produção industrial, a China tem 4 trilhões em produção industrial. Então, quem produz mais, demanda mais matéria-prima, demanda mais commodity, demanda mais ferro, alumínio, alimento, etc, 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 etc. Então, esse movimento do imperialismo exatamente interrompeu o fornecimento de matérias-primas para a China, né? E é uma guerra comercial que já extrapolou essa esfera comercial, né? Já extrapolou essa esfera de guerra comercial. Isso se refletiu agora nas eleições, está se refletindo agora no processo de eleição norte-americana, né? Então, efetivamente, todo esse processo não ia se dar de maneira indolor, de maneira invicta, de maneira a não ter efeito colateral. Um dos efeitos colaterais dessa penetração ainda mais acachapante do imperialismo no campo é a intensificação da luta de classe. E com isso, né, se aumentou o assassinato de lideranças camponesas, porque começou a ter reação no campo. Começou a ter reação no campo. Isso é um processo irreversível, ininterrupto, por enquanto, e a tendência dele é se intensificar e que ocorram mais assassinatos no campo. Então, é nesse panorama que o latifúndio tem investido sobre os movimentos camponeses organizados, MST, MAB, Liga dos Camponeses Pobres, e uma série de outros movimentos que atuam no campo, organizando e mobilizando as massas camponesas, né? E esse último episódio agora do assassinato do Enio, né, numa região, que é uma região centro-oeste do Paraná, que não é uma região nunca foi uma região muito pacífica, né? Ele é parte de todo esse processo, né? E os companheiros do MST, como o Damasceno, vivem na pele tudo isso, né? O Oswaldo, por exemplo, que não pôde participar aqui da live, né? Em 2009, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, eu, mas a companheira de lei, coordenávamos um movimento na Paraíba, sem terra, e no 1º de maio nós fizemos uma ocupação de um latifúndio próximo à barragem de Acauã, no Agreste, no Cariri paraibano, e de um grupo CAT. Depois dessa ocupação, semanas depois, assassinaram o Odilon, né, que é o irmão do Oswaldo, né, e eu, inclusive, e o Oswaldo tivemos que ficar um ano no programa de defensores da Comissão Especial de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados da Câmara Federal, porque fomos ameaçados de morte. O companheiro Orlando, irmão também do Oswaldo, né, nesse período se incorpora à luta do Movimento Sem Terra na Paraíba e, aproximadamente 2 anos, é assassinado na divisa aqui do estado de Pernambuco e da Paraíba, né? Então, nós estamos contabilizando, né, o saldo de sangue, né, contabilizando um saldo de sangue enorme nesses últimos 40 anos, 50 anos, né? Quando o latifúndio começa, em associação com o capital das corporações transnacionais, começa esse processo de penetração e controle de toda a área agricultável do país e de extração dessa mais-valia biológica e da acumulação primitiva. E o Enio é mais um saldo
de sangue que nós contabilizamos. Então, é mais ou menos isso aí. Para começar, eu queria, no fundo, escutar o companheiro Damasceno. É isso, Wagner, é isso, Damasceno. Não sei se ajuda essa introdução. Certamente, companheiro Davi. Tanto ajuda, né, que esse processo, a gente compreende ele, né, como um processo... a violência no campo não pode ser compreendida tão somente como a ação vil do fazendeiro ganancioso do lugar, né? É um processo mais amplo, né? Temos que compreender ele, e a tua explanação inicial nos ajuda a compreender muito, né, o que envolve tudo isso. Mas antes de ouvirmos o Damasceno sobre a violência estritamente, né, a gente queria ouvir também o Damasceno sobre uma questão que te tocasse, Davi, que é esse avanço do capital monopolista no campo, né, e como que os companheiros do MST, sobretudo onde o Damasceno reside, no norte do Paraná, né, como que eles têm se deparado com isso, né, que lutas que estão sendo feitas, né, sobretudo pelo avanço do envenenamento da população, né, via liberação de agrotóxicos, e o MST tem um trabalho fundamental nesse processo de produção de alimento orgânico. Damasceno, como é que vocês estão se deparando com essas lutas aí? Veja bem, eu teria o quê aqui? 10 minutos, 15 minutos, até para mim... Inicialmente 10 minutos, 10 minutos, Damasceno. beleza, até para mim organizar meu tempo. Acho que o primeiro elemento importante aqui para nós, que eu gostaria de dizer, para nós entender o estado do Paraná minimamente. O estado do Paraná tem um histórico de grilagem, de violência no campo e de assassinato. Isso está lá na origem da formação agrícola do estado do Paraná, né? Prova disso que no Paraná teve duas grandes revoltas nos anos 50. Revolta de Porecatu, que os camponeses foram massacrados, e a revolta do sudoeste do Paraná, que teve uma vitória significativa dos colonos, né? Então, se dá uma olhada no estado do Paraná, nós vamos ver o sudoeste do Paraná com uma base muito forte na pequena agricultura, dado a vitória dos chamados colonos daquele período, dos anos 50, e você vai ver o norte do Paraná, na região onde eu resido, né, a base é a grande propriedade, dado a derrota dos camponeses, dos colonos daquele período, né? Então, o Paraná tem esse histórico de violência e de grilagem, né? E diga-se de passagem, toda essa região centro-oeste, oeste do Paraná, é parte desse processo de grilagem, né? De grandes empresas, né, que se apropriaram das terras, né, colonizadoras, vamos dizer assim, entre aspas, que faziam a grilagem e a divisão das terras, mesmo com os poceiros em cima. Então, estou dizendo isso para nós entender o Paraná. O Paraná sempre foi, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, muito violento. Está na origem da colonização do Estado. Muito violento, né? E de muito assassinato, em massa, inclusive, porque Revolta de Porecatu foi um massacre que a história esconde até hoje, né? O Estado brasileiro, junto com os pistoleiros, né, impôs um massacre na região de Porecatu. É uma região, inclusive, muito próxima da onde eu moro, e região onde eu milito muito, onde eu viajo muito. Inclusive, nós tem 4 acampamentos na região de Porecatu, e
e 3 assentamentos, né? É uma região que eu visito muito, inclusive morei 3 anos na região, que me ajudou a entender um pouco o que é aquilo. Então, estou dizendo isso para a companheirada entender minimamente o que é o Paraná em si, né? O outro elemento fundamental que eu gostaria de colocar como parte desse processo é que nós do MST, nós começa exatamente nos anos de 84, diga-se de passagem, o MST, o encontro de fundação do MST foi aqui no Paraná, em Cascavel, né? E o MST no Paraná já nasce também sofrendo muitas investidas, hora de polícia, hora do pistoleiro, né? E que esses anos do MST foi marcado por muito assassinato aqui no Paraná, né? Muito assassinato. E alguns muito emblemáticos, né? Por exemplo, o assassinato do Teixeirinha, no ano de 93, né? Ali na região oeste do Paraná. Assassinato do Antônio Tavares, no ano 2000, na BR-277. Então, tem uns assassinatos assim, muito emblemáticos. E assassinato, ora pelo Estado brasileiro, né, em conflitos, como foi o caso do Antônio Tavares, né, e muitos outros, ora pela pistolagem, né? Para se ter uma ideia, um dos anos de mais violência contra o MST, que é bom frisar, um dos anos mais violentos, foi exatamente os 2 anos de Fernando Henrique Cardoso, principalmente o segundo mandato, e os 2 anos não, os 4 anos, os 2 mandatos, os 4 anos de Fernando Henrique Cardoso, e aqui no Paraná nós tínhamos um governador por nome de Jaime Lerner, né, que foi mandato simultâneo com Fernando Henrique. Então, os 8 anos de Fernando Henrique e os 8 anos de governo Lerner foi muito amargo para nós aqui no Paraná. Assim como foi amargo para outros estados, né? Diga-se de passagem, né? O massacre de Eldorado dos Carajás no Pará foi exatamente no governo do Fernando Henrique e Almir Gabriel, né? Então, para se ter uma ideia, no Paraná, naqueles 8 anos, só do MST foi assassinado 16 camponeses, 16 militantes camponeses, né? Em 8 anos de Fernando Henrique de governo Jaime Lerner aqui no Paraná, deu exatamente 2 por ano, né? Estou falando só do MST, não estou falando de assassinatos de poceiros e de indígena e outros assassinatos que teve no campo do Paraná nesse período, né? Que foi para nós do MST foi os 8 anos mais tenebrosos, vamos dizer assim, né, que foi de 94 até 2002, né? A partir de 2002 teve minimamente um avanço das forças progressistas, né, um fortalecimento dos direitos humanos no Brasil, enfim, teve um certo recuo, mas não quer dizer que parou, porque teve assassinato também nesse período, em menos quantidade, dado a um período de governo mais progressista que o Brasil viveu, e também aqui no Paraná nós tivemos o governo Requião nesse período, que foi um governo também progressista e que a gente teve pelo menos um pouco menos de assassinato. Camarada, a fase atual assim que nós estamos sentindo assim, né? O primeiro elemento é que tem uma investida muito forte no campo brasileiro. E dado da eleição do Bolsonaro para cá, esse setor do agronegócio se fortaleceu muito, né? Tem esse setor mais, vamos dizer assim, que está nessa burguesia mais clássica, representada pela Tereza Cristina, né? Que é esse grupo do agronegócio que tenta zelar pela imagem, até para exportar para a China, para obter lucro, né?
mas tem também esse setor mais, vamos dizer assim, mais violento, né? Mais violento, que é representado pelo time dos desmatadores e das queimadas, que tem o Salles como representante deles dentro do governo, né? E no que diz respeito à reforma agrária, tem o Naban Garcia. Que quem é o Naban Garcia? É um fazendeiro grileiro do Pontal do Paranapanema, que participou de grandes conflitos aqui na região do Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo. Então, tem esse setor mais agressivo, né? Então, no fundo, nós estamos sentindo um momento de um avanço expressivo do agronegócio, dado o lucro que a soja, que o momento do desenvolvimento do capitalismo no mundo todo e a especulação financeira está proporcionando que a soja está dando um lucro exorbitante. Nesse sentido, tem um avanço, uma avalanche. Esse grupo está muito fortalecido dentro do governo, não só dentro do governo, mas independente de governo, pelo capital financeiro especulativo, né? E esse grupo é o que mais tem avançado sobre as terras, né? Não só na devastação, mas sobre as terras, inclusive, dos assentamentos, né? Então, esse é um momento crucial que nós estamos passando, que tem aumentado em muita violência em detrimento do lucro, né? Que nós sabemos, como diz muito bem o Davi na introdução, o capital, ele prioriza o lucro e não a vida, né? Ele prioriza acumular e ter mais do que o ser, do que as pessoas. Então, nós estamos vivendo esse momento muito agressivo, né? É uma guerra desigual que nós estamos enfrentando, porque é uma guerra desigual pela economia, né? Que do ponto de vista financeiro é muito desigual, né? Que o capital financeiro, que o agronegócio está com grandes investimentos, eles estão com a ministra, da agricultura, estão com a ministra com o ministro do meio ambiente, estão com todo o capital na mão. Então e além disso as transnacionais, o capital financeiro internacional que está por trás. Então é uma grande investida e uma disputa desigual do ponto de vista político, porque eles têm o governo presidente da República, e também do ponto de vista do poder aquisitivo, né? Uma disputa muito desigual, né? E além disso, essa investida através da violência física, né? Que está sendo motivada pela presidência da República e por a militância, vamos dizer assim, mais violenta bolsonarista nesse momento, que tenta agredir de qualquer forma os militantes sociais. Então, esse momento que nós estamos enfrentando. Para encerrar, rapidamente, por onde nós estamos sobrevivendo, vamos dizer assim, não é sobrevivendo, fazendo resistência, né? Se posicionando na sociedade, é exatamente pela nossa produção de alimentos saudáveis, né? Nós estamos em curso durante a pandemia. Nós fomos felizes e acertamos muito na nossa campanha de solidariedade com doação de alimentos saudáveis, né? Com isso, nós, pelo menos, fizemos uma disputa política interessante na sociedade brasileira, né? E também acho que a gente levantou a bola de muita gente, não só do MST, mas de toda a esquerda brasileira, né? Com essa campanha de solidariedade, dado que o tema do alimento tem um alcance muito grande, né? E nós temos trabalhado muito essa questão interna dentro dos assentamentos e também dentro dos acampamentos, né? E diga-se de passagem, o Paraná tem 70 acampamentos em cima de áreas, né? Que é exatamente a discussão que nós estamos fazendo da reforma agrária popular, né? Que é organizar a comunidade camponesa, organizar a cultura, a educação, né? A escola, o lazer, o esporte, enfim, e também, essencialmente, organizar a economia através da produção de alimentos saudáveis, que é uma das grandes demandas que permeia a sociedade brasileira a partir de agora. E nós acreditamos que, através do tema de alimento, é um ótimo mecanismo para fazer a resistência. Obrigado, companheiro Damasceno. Sem dúvida, temos muito que te ouvir ainda, né? Queremos que tu
contribua conosco logo, logo. Nós queremos que o companheiro Davi possa comentar um pouco a respeito da tua fala. Eu já pediria, Davi, que, se possível, tu tratasse do assunto que o Damasceno pincelou aqui, né? Nós temos, no governo Bolsonaro, né, essas duas figuras, representantes da burguesia agrária, né, impostos, digamos, chave do governo, né? A Tereza Cristina, no Ministério da Agricultura, e o Salles, no Ministério do Meio Ambiente, né? Ambos fazendo um serviço pró-burguesia, né? Fazendo um desserviço ao Brasil, né? E eu queria perguntar, o Salles propôs que iam passar a boiada, né? O governo Bolsonaro tem conseguido fazer isso? Ou a resistência, na vida real, a resistência da classe trabalhadora e dos movimentos sociais tem conseguido instar essa passagem de boiada, governo? Olha, eu acho que eles têm conseguido passar essa boiada, assim, mas eu acho que eles têm enfrentado alguns obstáculos. Mas tem muito mais a ver com alguns milindres no trato da relação com, por exemplo, com os mercados consumidores dos produtos agrícolas nossos, entendeu? Tem todo um protocolo todo um protocolo politicamente correto, né, que o mercado europeu, etc. Olha, nós só compramos carne se não for, nós só compramos alimento se não for de área desmatada, nós só compramos. Tem toda essa cortina de fumaça, né? Que isso tem se estabelecido mais como um obstáculo do que a resistência de seus populares, né? Eu acho que nós precisamos muito sair da inação, sair do imobilismo, sabe? Eu acho que tem que ter muita luta de massa para poder impedir esse estouro de boiada. A passagem de boiada, um estouro de boiada, né? Um estouro de boiada, né? Eles colocam alguns, usando essa metáfora aí de boiada, eles colocam alguns boi de piranha, né? Muitas vezes, e esse governo entreguista, antinacional, antipovo, ele é useiro e vezeiro desse método eu chamo de sortilégio, né? Colocam lá o boi de piranha, provocam, criam toda uma celeuma em torno de alguma fala do presidente ou de algum ministro, e aqui, na lateral, vai deixando passar a boiada. Todo mundo se envolve naquela cortina de fumaça, e aqui está passando a boiada, Mas com a eleição do Bolsonaro, esse processo só assumiu uma proporção muito maior, como o nosso companheiro Damasceno disse. Acho que a eleição do Bolsonaro é um divisor de águas. Esse processo ele assume um contorno, uma proporção muito maior, né? E é por isso que a tendência a se intensificar, né, inclusive os assassinatos no campo, né, é muito maior, né, porque ele estimula isso. É um governo que estimula isso. É um governo que dá uma cobertura, inclusive oficiosa, né, para os crimes do latifúndio, né. Eu queria chamar a atenção que o Damasceno falou o seguinte, sobre grilagem esse entrelaçamento entre grilagem de terras, né, todo um esquema paramilitar que se tem, né, com jagunços, com bate-paus, com pistolagem,
e o Estado brasileiro. Esse é um processo que vem desde 1870, com o estabelecimento de lei de terras, né, que lá atrás eles falaram, olha, só pode ter terra quem comprar. E, a partir daí, esse processo de expropriação dos camponeses e expulsão dos camponeses se dá exatamente com a grilagem de terra, né, e com os assassinatos, com milícias paramilitares no campo, né, mas com o Estado sendo um agente do latifúndio. Quando a gente fala Estado, nós temos que voltando à analogia do boi, dar nome a cada boi. Polícia, judiciário, são eles, exatamente, que em cumplicidade com o latifúndio, que dão cobertura legal aos assassinatos no campo. Então, é um processo que a grilagem, as milícias paramilitares, é indissociável dessa penetração, né? Um outro aspecto que chamou a atenção, quando o companheiro Damasceno fala, é sobre o levante camponês de Porecatu. No mesmo período teve Trombas e Formoso em Goiás, exatamente nas regiões e no período da década de 50, quando o capital das corporações transnacionais penetra de maneira mais sublinhada, de maneira mais acentuada no campo brasileiro. É nesse período que se tem esses levantes camponeses, que são massacrados. E aí, num outro patamar, já num outro período lá na frente, você tem 2 massacres, exatamente quando se intensifica novamente, dá um salto de qualidade na penetração do capital das corporações transnacionais no campo, que é exatamente, coincidentemente, no governo também entreguista, também antinacional, também antipovo do Fernando Henrique Cardoso. Tem um massacre de Santelina, em Rondônia, e tem um massacre no Pará, de Eldorado dos Carajás. E exatamente nessa região de São Paulo, do Pontal do Paranapanema, se assume um outro contorno à luta camponesa e se assume um outro contorno também à violência dos grileiros, do latifúndio, etc., das transnacionais. Né? E muitas vezes isso é inseparável. Muitas vezes a gente separa aquela transnacional, daquele latifundiário lá, a moda, digamos, a moda antiga, né? Um chapelão, um charutão, né, botina em cima de um cavalo, a gente separa, mas não é inseparável. São faces da mesma moeda. É inseparável. Inclusive, esse setor de alta lucratividade no campo é esse setor que está nos bastidores, que opera essa política de genocídio no campo. Esse setor que opera essa política de genocídio no campo. Né? Mas é um setor que fica oculto, que fica... Né? Então, o companheiro tem razão quando diz que exatamente com a eleição do Bolsonaro isso assume uma proporção colossal. E não é à toa. Não é à toa. Porque, além disso, nós pegamos agora as 4 variantes, né, os 4 pilares que sustentam a economia nacional, né, que é o emprego, que é a renda das famílias, que é o investimento do governo, né, o emprego está no subsolo, e junto com o emprego a renda. Então, não tem como salvar a economia nacional com emprego, com renda, porque não tem. Segundo, gastos governamentais do governo. O governo
fez uma PEC que congela gastos governamentais. Tem dinheiro para pagar a especulação financeira, o banco, o rentismo, mas não tem dinheiro para investimento em infraestrutura, não tem dinheiro para investimento na agricultura, não tem dinheiro. Então é outra variável que não salva a economia nacional. Nesse momento ela não salva a economia nacional. Uma outra variável é a produção industrial. A produção industrial está em torno de 10%, um pouco menos que 10%, respondendo pelo PIB, num processo de desindustrialização que, inclusive, o PT não paralisou. Os 14 anos de gerência. Podia ter alavancado a produção nacional, reindustrializado o país, etc, etc, etc. Não fez. Não fez. Investiu no agronegócio, investiu no agrocapitalismo. Não fez. A outra variável é o comércio, o varejo, atacado e varejo. Esse vai mais ou menos bem, mas o consumo das famílias tem diminuído, então afeta. É outra variável que não salva a economia nacional. A única variável que ainda está segurando, male, como diz o outro, bem ou mal, a economia nacional, é exatamente o setor agrícola. Exportação de minérios, né? Que esse é o nosso lugar na divisão internacional do trabalho. Semicolônia, e estamos retrocedendo para a condição de colônia. Exportação de minério e alimento in natura. Não processado, não beneficiado. Essa balança comercial que ainda está segurando a economia nacional. Mas eu acho que é por pouco tempo. Os chineses, inclusive, estão investindo na Argentina, na produção de soja, produção de suíno, inclusive, na Argentina, 700 mil para 90 milhões de cabeças de suíno na Argentina, tem expandido a fronteira da produção de soja na Argentina, né, para não ficar dependendo só do Brasil. Eles têm investido na África, na produção de soja também, e têm investido nos países que eram parte da constelação das repúblicas populares ou das ex-repúblicas soviéticas, Cazaquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Tajiquistão, Armênia, a produção de soja. Até terra na Ucrânia eles estão investindo para a produção do trigo negro e de soja. A área mais agricultável que tem naquela região da Europa. Então, para não depender do Brasil. Se eles começam a não depender do Brasil e não comprar a soja brasileira, por exemplo, esse setor do agrocapitalismo vai sentir na pele, né, o que é não poder, não vender para a China, não exportar para a China. Então, isso é um outro elemento importante. Então, eu acho que isso que o Damasceno chamou a atenção é fundamental. É fundamental para a gente entender os assassinatos e os crimes do latifúndio no campo. Quando a gente fala em violência é muito genérico. Violência é muito... né? Os crimes do latifúndio. Eu acho que nós temos que enfatizar isso. Né? Para entender os crimes do latifúndio, nós temos que entender exatamente como que se formou essa camada de proprietários no país. E o Damasceno deu, de maneira geral, uma noção para a gente. Ela se forma exatamente com o assassinato dos camponeses, com entrelaçamento com o Estado. Né? Não temos como escapar disso, com entrelaçamento com o Estado. O Estado brasileiro, ele também, quando nós contabilizamos a morte do Enio, a morte do Teixeirinha, a morte de centenas de milhares de lideranças camponesas e de camponeses anônimos que são assassinados pelo latifúndio para tomar suas terras. Quando a gente contabiliza isso, a gente diz que quem assassinou não foi só o jagunço, o matador de aluguel, né, ou o paramilitar, ou a polícia, mas o Estado brasileiro é responsável por esse crime também. Ou um tanto quanto mais responsável que o próprio latifúndio. Então, foi muito boa, né, essa intervenção esses elementos que o Damasceno traz para a discussão. Né? Essas considerações mais gerais,
mas que vão exatamente no centro do problema camponês. Vão exatamente no centro do problema camponês. Hoje o dilema é esse, né? Como que os camponeses, né, porque a avidez, a voracidade, a apetite do capital monopolista sobre o campo é enorme. Eles vão querer tomar cada palmo de terra desse país. E aí, cada camponês que é pequeno proprietário, inclusive os assentamentos, né, a política que eles estão estabelecendo para os assentamentos agora, de titulação das terras, né, do camponês ter a propriedade da terra, é exatamente para a recomposição do latifúndio. O latifúndio recomprar, poder o pequeno camponês, sem estrada, para escoar a produção, sem sistema de armazenamento, sem beneficiamento da produção, sem agregação de valor, sem um sistema de crédito que não escravize, que não torne o camponês cativo dos bancos e do governo, né? Sem um sistema de comercialização, sem nada, sem água, muitas vezes, para produzir, sem energia elétrica para produzir, sem insumos e sem renda, o camponês vai vender a sua terra por um preço irrisório, ínfimo, e o latifúndio vai recompor. Os grandes proprietários, os usineiros, vão recompor, as transnacionais vão comprar, ou vão simplesmente expulsar os camponeses. Ou simplesmente os camponeses vão abandonar seus lotes, suas parcelas. E aí o latifúndio vai se recompondo. Esse processo dá em várias frentes, né? O governo agora também já vinha, né, tinha um Banco da Terra, agora é o crédito fundiário. É para se comprar terra sem fazer lua. Você não precisa se organizar no movimento camponês, fazer uma tomada de terra, uma ocupação, e reivindicar aquela área, e o INCRA desaprova. Não precisa mais de nada. Você vai lá, faz um grupinho, uma associação, solicita e compra a terra. Isso também é uma investida, né, para interromper o processo de mobilização dos camponeses, para criar obstáculo no processo de mobilização, de organização dos camponeses, né? Então, o latifúndio, em associação com o Estado brasileiro, não falo o governo, porque senão isso é uma política de Estado. Isso vem sendo uma política de Estado, que não foi, inclusive, ela foi atenuada no período petista, mas ela é uma política de Estado. Ela responde aos interesses desses setores da burguesia nativa e do imperialismo, a qual esses governos capachos servem. Então, é uma política de Estado. Então, eles estão atuando em várias frentes, não só no assassinato sistemático, seletivo, ou no massacre em massa de camponeses, mas também de algumas maneiras subreptícia, subliminar, e com política de Estado, inclusive, né, com política de Estado também, eles estão intervindo nesse processo, né? Estão intervindo com muita energia, e ainda mais nesse período agora, depois da eleição do Bolsonaro. É isso, Wagner, é isso, Damasceno. Obrigado, companheiro Davi. A gente gostaria de ouvir um pouquinho mais o companheiro Damasceno, né? Em que contexto se está dando essas lutas mais violentas. Lutas é complicado de dizer, né? Esse avanço do latifúndio, né? Mais especificamente esse que assassinou o nosso companheiro Enio Pasqualini, e que o companheiro, se pudesse comentar também um pouco, há uma esperança em demasia, inclusive de setores da esquerda, de que, num passe de mágica, o resultado das eleições estadunidenses, né, vão resolver os problemas no Brasil, como se por osmose, né, o governo Biden, né, que é tão pernicioso quanto o Trump, fosse resolver questões internas brasileiras. Inclusive, expandindo um pouco para a questão
dessa luta que estamos tratando agora aqui, né, que o companheiro pudesse comentar essa expectativa que há em certos setores da sociedade, e em especial o que nos interessa aqui é compreender a expectativa que tem na esquerda de que vai se resolver milagrosamente essa situação. E falar certamente sobre essa luta mais específica e que está ocorrendo ali, que vitimou nosso companheiro Damasceno. Vou pegar pela questão geral que você colocou aí, Wagner. Assim, o primeiro elemento, assim, com relação a essa expectativa aí em torno da eleição dos Estados Unidos, né? Inclusive, o tema mais comentado no Brasil, antes de ontem e hoje, mais comentado nas redes sociais é a eleição americana. Isso quer dizer que o povo brasileiro está com a sua mente americanizada mesmo, né? Nós estamos com a cabeça lá nos Estados Unidos, né? E o pior, né? A derrota do Trump, na nossa avaliação, ela significa um certo enfraquecimento do bolsonarismo aqui, momentâneo, é conjuntural, mas a estratégia econômica de dominação é a mesma, não muda nada. Elege um, elege outro, não altera a estratégia de rapinagem da elite americana de roubar todos os nossos bens minerais que nós temos, né? Toda a natureza, todo enriquecimento. Então não muda nada. Nós não temos nenhuma ilusão com isso, né? Tem um camarada que escreveu o seguinte, estava lendo ontem, né? Vamos festejar por um minuto a vitória do Biden, vamos festejar por um minuto e no minuto seguinte a guerra continua, né? Então é isso que está colocado, não altera nada do ponto de vista do avanço das forças progressistas, né? É uma disputa que está dando dentro do capital. É isso. É a mesma coisa aqui no Brasil, né? A burguesia brasileira está dividida em dois grupos, né? O grupo bolsonarista, de apoio ao Bolsonaro, e aqui está o capital financeiro, porque estão ganhando muito dinheiro e querem desmantelar toda a nossa economia. E pegar todas as nossas estatais, e outro lado tem esse grupo dessa burguesia clássica PSDBista, antiga, do DEM, que está, né, que transita por aqui. É a disputa dentro do campo deles, né? E não adianta nós ficar torcendo, porque nem migalha vai cair de lá. Nem migalha da briga deles, não vai cair nem migalha para nós, né? E, infelizmente, antes de eu baixar para essa realidade mais local nossa, infelizmente, nós estamos vivendo um período de muita apatia na sociedade. E diga-se de passagem, né, a classe trabalhadora está muito recuada, porque vamos colocar o pingo nos is, né? Nós temos levado derrota consecutiva, né? Várias derrotas. E a classe trabalhadora está na defensiva. Então, também não passa pela nossa vontade militante de que o povo se levante. Não passa pela vontade dos dirigentes políticos, ou da nossa militância política de base, dos intelectuais progressistas, revolucionários de esquerda. Não passa pela nossa vontade. Então, não adianta nós ficar fazendo análise, porque o povo não se levanta, mas o povo está na defensiva. Nós estamos sofrendo uma derrota, que começou com a derrota ideológica, desde a derrubada da Dilma, prisão do Lula e eleição do Bolsonaro, né? Que veio sacramentando a derrota da elite sobre a classe trabalhadora e sobre as forças progressistas e de esquerda, né? E sobre os movimentos sociais, né? Então, nós do movimento, inclusive, nós estamos sofrendo isso na pele, né? E infelizmente, nós tivemos mais esse período de pandemia, né? Mais esse período de pandemia, que também a população ficou, vamos dizer assim, apática, muito mais ainda, e sem condição de ir para a rua, né? Oxalá que saia essa vacina logo,
até meio do ano que vem imuniza todo mundo para a gente voltar às batalhas de rua, né? Mas só o povo na rua que vai mudar essa conjuntura. Só a eleição também não muda, né? Precisa de ter mobilização de rua. É as massas que definem. Se as massas for para a rua, a gente avança. Se as massas não for para a rua, a gente não consegue avançar, nós fica só na vontade. Por isso essa política nossa do movimento que nós chamamos de resistência ativa, que é não recuar nem um passo da onde a gente está, né? E a gente, se possível, conseguir algumas conquistas. E, se possível, a gente, pelo menos, atuar bem na política e entrar no cenário político para que a gente consiga fazer disputa política de alto nível e não perder os espaços que a gente já conquistou, tanto de território quanto da política, né? O outro elemento, camarada, aí que eu queria entrar é nesse elemento da luta pela terra, mesmo propriamente dita, né? E nós do movimento, nós estamos numa, assim como toda a classe trabalhadora, aquilo que eu disse antes, a agricultura está dando dinheiro mais do que garimpo, terra está dando mais dinheiro do que garimpo, o valor da terra virou ouro, os nossos assentamentos estão em disputa, e eles disputam pela economia. É por isso que muitos dos nossos assentamentos, muitos assentados, arrendam o lote. Por quê? E agora está vindo a titulação. Porque é uma forma deles minar o nosso assentamento pela economia, a disputa, aquilo que eu disse, a disputa é desigual. Olha o preço da soja, que loucura, né? Então, nesse sentido, nós estamos numa disputa desigual, quer dizer, nós não estamos sofrendo grandes derrotas, porque nós estamos conseguindo equilibrar o jogo na política, por enquanto. Oxalá que passe esse período de tempestade e a gente, junto com a classe, retoma. Porque a ofensiva na luta pela reforma agrária, ela também, podemos olhar a história dos processos de lutas de massa no Brasil, né? A luta pela reforma agrária, ela acompanha, paralelamente também, o avanço das massas urbanas. Então, ela não é separada. Vamos esperar que o Sem Terra agora se levanta e resolva o problema da mobilização de rua. Nós não é nada em termos de porcentagem das massas brasileiras. O grande concentração de massa não está no campo mais, né? Nós estamos 18%, 17%, 18% da população no meio rural, né? E o segmento organizado que está no MST, que está no MAB, que está no MPA, né? Que está em outros movimentos, são grupos pequenos, insignificantes, né? Claro, a gente tem uma força organizada, né? Mas não é de massa, é pouca gente. E a gente só vai retomar a luta pela reforma agrária com muita força, junto com a sociedade brasileira, quando a sociedade brasileira entender, a partir da nossa proposição da reforma agrária popular, né, os grandes levantes que a gente fizer no Brasil aqui, vai ser a retomada da luta pela terra. Até então, é processo de resistência mesmo. E nós estamos vivendo agora, camarada, esse período em que, eu já disse antes, né, o avanço sobre as terras indígenas, o avanço sobre as terras quilombolas, né, dos faxinalenses, né, e o avanço sobre os assentamentos e os acampamentos, né? Só vou citar um exemplo. Nós no Paraná tem área desapropriada, com as famílias em cima, que estava indo para assentamento, depois que elegeu o Bolsonaro, o INCRA fez um despacho lá dizendo, nós não quer mais essa área, não interessa mais para o INCRA, né? Muitas áreas que o proprietário tinha ofertado, o pessoal está lá em cima com acordo com o proprietário, e o INCRA desistiu da área, né? Então, tem toda essa investida em cima das nossas áreas de assentamento e de acampamento. E oxalá, viu? Oxalá, o perigo da titulação, né? Porque o que vai ser o perigo da titulação? Vai abrir a possibilidade de nossos assentamentos ser disputados por qualquer empresa do agronegócio ou por qualquer outro grande proprietário, né? E eles se adonarem da terra como se adonaram no passado, né? No passado, ou grilava, ou ia comprando e cercando um pequeno agricultor lá no fundo da fazenda dele, trancava a estrada e obrigava o cara a vender ao preço que ele quisesse. O cara vendia porque estava cercado pela grande fazenda, né? É isso que eles estão tentando fazer com os assentamentos agora, com o esquema da titulação, né?
Então é isso, camarada. Nós estamos vivendo esse período de muita turbulência, muito nebuloso, muito perigoso, diga-se de passagem, né? E os assassinatos que teve aqui no Paraná nesse último período, né? Principalmente o assassinato do camarada N, ele está nesse bojo, nessa avalanche, nessa condição que está colocada pela política brasileira, e o Estado brasileiro é o principal investidor e motivador da violência no campo, né? E que é aquilo que eu falei, mais uma vez, uma luta desigual, né? Nós está de foice inchada, no máximo, o nosso tratorzinho para preparar a nossa terra, e eles estão de metralhadora, de fuzil, estão nos clubes de tiro que o Bolsonaro organizou o Brasil afora, né? Liberou o uso de arma nos 4 cantos da propriedade, que nós estamos... o nosso corpo, né, e a enxada contra toda uma força repressora e, diga-se de passagem, em grande parte com a tutela do Estado brasileiro, quando não é o próprio Estado que faz a violência, né? Então, é esse o momento que nós estamos vivendo. Eu estava olhando ontem os dados, por último, só para encerrar. Só no Rio de Janeiro, a violência do Estado brasileiro, a violência policial, aumentou 425% no mês de outubro, né? 425% no mês de outubro. Isso é uma cultura. Isso vira cultura dentro do Estado brasileiro. E isso no campo tem a mesma natureza, a mesma repercussão. Então, é muito perigosa essa tendência de aumentar ainda mais a violência no campo brasileiro. Obrigado, companheiro Damasceno. De fato, essa situação que o companheiro coloca da possibilidade de titulação das terras e o avanço do capital sobre as terras dos assentados, a gente verifica, por exemplo, que na região onde a gente reside aqui, que é uma região dominada pelo latifúndio, a gente tem notícia de capital investindo sobre terras de pequenos agricultores, né? Vão cercando, como o companheiro disse, cercam, o latifúndio cerca a pequena propriedade, né? Depois investe sobre ele e sobre aquela pequena propriedade que, desestruturada, sem condição, não tem como resistir. E já também sobre áreas maiores de latifundiários que quebraram, que não conseguiram tocar o seu latifúndio, né? E latifúndios e capital, e não só capital nacional, né? O Davi traz isso muito bem, né? Capital estrangeiro comprando áreas enormes de terra aqui nessa região, né? Então, isso preocupa, né? E o companheiro traz muito bem essa situação de que é preciso nós nos organizarmos, né? Campo e cidade, né? Para resistir e avançar sobre essa ofensiva, né? Nós vamos nos adiantando na hora, mas nós queremos ouvir o companheiro Davi. Quem sabe o companheiro, na sua intervenção agora, já vai finalizando a participação na sua entrada final, e depois passamos para o companheiro Damasceno fazer as suas considerações. Pode ser, companheiro Davi? Pode ser. Perfeito. Não, eu acho isso, sabe? Essa quimera que a esquerda, nossa esquerda brasileira, né, que, aliás, é muito caricatural da nossa esquerda, essa quimera, essa esperança na eleição do Biden, como se o Biden fosse uma feição mais amena, mais pacífica do imperialismo. Como eu já disse, uma quimera, né? É uma quimera. Eu acho que tem muito mais... eu acho que não muda substancialmente a política. Aliás, pelo contrário, até muda, viu? Até muda, porque o Biden ele é vinculado ao setor do complexo industrial militar, ele é ligado
ao setor financeiro, né, da economia global, ele é ligado ao setor de produção de petróleo, né? Vocês terem uma ideia, depois daquela revolta de Maidan lá na Ucrânia, quem foi assumir o setor de petróleo e gás lá na Ucrânia foi o filho do Biden. O filho do Biden é quem controla, administra o setor de petróleo e gás naquela região que é chave. Então, eu acho que substancialmente muda nesse aspecto, nesse sentido, né? Não é o setor mais democrático que vai ser, apesar do que a gente observa na superfície, na aparência. Não é o setor mais democrático. O Biden não representa esse setor mais democrático, esse setor mais pacífico. Pelo contrário. Fato consumado a eleição do Biden, né? Nós temos na administração estadunidense o setor mais selvagem. O setor mais selvagem. Né? E o reflexo disso aqui, olha, não vai... A nossa economia está sob eutanásia. A economia do nosso país está sob eutanásia. Né? Não é com a eleição do Biden e a nota do Trump que nós vamos salvar a economia nacional. Né? Pelo contrário, a política de rapina, como bem disse o nosso companheiro, a política de rapina, né, de saque, né, ela vai ser muito mais violenta. Ela vai ser muito mais violenta. Né? Disso, eu acho que nós não temos que ter dúvida. Nós não temos que ter dúvida. Eu acho que, inclusive, depois dessa turbulência, o que eles vão fazer? O Trump era um ponto fora da curva. Eles vão reequacionar o regime político estadunidense. Eles vão galvanizar a opinião pública e reequacionar o regime político estadunidense. Né? Mas a política com relação às semicolônias, aos países dominados, aos países da periferia, ela vai seguir nada. Vai seguir nada. Né? Então, eu acho que não muda substancialmente. E se muda é uma tendência de mudar para pior. É uma tendência de mudar para pior. Porque essa característica mais guerreira, né, mais belicosa, mais aventureira do imperialismo, ela não é personificada nos republicanos, não, viu? Ela é exatamente personificada nos democratas. Né? Nos democratas. Os democratas, eles têm esse afã mais guerreiro, aventureiro, etc. Né? E o Trump não tinha entregado a emenda que prometeu, né? Que era reindustrializar os Estados Unidos, o que é impossível, né? Que é impossível, ao menos momentaneamente, que era recuperar o emprego, recuperar a massa salarial norte-americana, aumentar a capacidade de compra da classe média americana, etc. Ele não entregou. Ele não entregou o que prometeu. Né? Não entregou o que prometeu. E poucos presidentes americanos não foram reeleitos. Como Eisenhower, como ele, como o Nixon. Poucos presidentes americanos não foram reeleitos. Né? Sempre é uma combinação e um rodízio ali. Né? Uma alternância. 2 anos os democratas, 2 anos os republicanos, 2 mandatos os democratas, 2 mandatos o republicano. E o que tinha de diferente ali era mais na forma do que no conteúdo. Né? Bom, então, eu acho que o reflexo das americanas aqui, ele vai se dar num terreno mais subjetivo, quer dizer, no terreno mais ideológico e, de certa maneira, vai ter um reflexo político. Eu acho que essas hordas bolsonaristas, elas vão sentir um pouco na muleira a pancada de não ter né, porque o comportamento do Bolsonaro é de rameira, né, uma rameira,
né? Não é nem capacho, é de uma rameira do Trump. A relação dele não era com os Estados Unidos em si, era com o Trump, né? Era uma relação meio que servil, mas meio que pessoal, né? Uma sujeição pessoal ao Trump. Então eles vão sentir isso, né? Mas depois logo vão... Bom, para ir finalizando, né? Eu acho que esse processo ele só vai ser interrompido, eu acho que consenso entre nós aqui, acho que é unânime entre nós, o sentimento de que só um caudaloso movimento de massa, um poderoso movimento de massa pode derrotar esse avanço do imperialismo, da direita, das oligarquias latifundiárias, etc., etc. E essa resposta vai dar pela mobilização dos cinturões operários. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu acho que essa apatia, o choque, né, esse choque, essa apatia, eles vão se transformar num combustível depois para a luta, porque as massas elas vão reagir. Isso não é um processo automático, isso não é um processo instantâneo, né? Isso não é um processo instantâneo, isso é um processo que vai se desenvolver por etapas, mas as massas elas vão começar a se mobilizar espontaneamente, em parte dirigida pelas organizações de massa, né? Mas isso vai tomando uma magnitude maior com o passar do tempo, né? As massas não vão suportar por tanto tempo fome, assassinato, humilhações, vexames por muito tempo. Mas eles vão começar a se organizar e começar a se mobilizar. O processo de mobilização é anterior, inclusive, ao processo de organização. O que nós podemos fazer, e a nossa tarefa, como os companheiros disseram, é a gente se antecipar e começar a organizar as massas que nós já conseguimos irradiar a nossa política e canalizar essa luta no sentido nesse momento da resistência, né? Nesse momento da resistência. Organizar comitês populares, organizar comitês de autodefesa, onde a gente tem massas organizadas, onde, excepcionalmente, nós temos condição para organizar e desenvolver a luta. Né? Né? E eu acho que, passando esse período de crise sanitária, isso ajudou muito a burguesia também, porque acabamos tendo que ficar em casa. À medida que a massa vai saindo à rua e entrando em movimento, isso ajuda no processo de consciência dessas massas. Então, eu acho que é isso. E, para finalizar, eu queria agradecer aos companheiros do Fronteira Vermelha, aos companheiros do Emancipação do Trabalho, queria agradecer ao companheiro Enio, ao companheiro Damasceno, e aos companheiros da direção do MST, né? Queria agradecer ao companheiro Oswaldo, que mesmo não participando, mas fez um esforço para comparecer na live, né? E espero contar com o companheiro Damasceno em outras ocasiões. Eu acho que as contribuições do companheiro Damasceno ajudou bastante para a gente ter clarificar, né, algumas questões que a gente precisava debater, e é isso. Vamos em frente, vamos continuar fazendo nossa tarefa, né, mobilizando, organizando o povo e politizando as massas do povo para a luta. É isso, camaradas. É isso, companheiro. Obrigado, companheiro Davi. Obrigado pela tua participação, pela tua contribuição nesse debate. Queremos ouvir as palavras de encerramento do companheiro Damasceno hoje aqui. Companheiro. Vou ser rápido aqui nas minhas considerações finais. Apesar que eu tenho essa mania de me empolgar na fala e vou viajando, mas agora eu vou resumir, vocês podem ter certeza, eu garanto.
Ô, camaradas, assim, a primeira questão, assim, ó, é que existe uma governança própria do capital e do mercado. Por isso, Trump lá, Biden, Bolsonaro, independente de governo, tem um Estado maior que governa. E esse Estado é esse núcleo duro da burguesia que é invisível, que passa pelo judiciário, que passa pela Polícia Federal, né? E STF, enfim. Tem uma força mais profunda que o Nassif classifica como Estado profundo, que é invisível e que enquadrou, inclusive, o Bolsonaro, né? Então, independente de governo, o capital tem governança própria, o mercado tem governança própria. É esse o estágio que nós estamos vivendo, né? Não é o bicho de 7 cabeças, porque nós resistiremos, pode ter certeza, já resistimos por muitos anos, né? Mas essa é uma questão real e que só vai mudar realmente aquilo que reafirmado pelo camarada Davi, pelas massas na rua, que vai mudar esse quadro, né? Acho que fundamentalmente isso. Segundo elemento rápido também, camaradas, apesar que nós estamos vivendo esse momento tenebroso na história do Brasil, eu achava que na minha geração, na minha idade, eu não passaria por isso, né? Eu não imaginava que eu passaria por uma conjuntura como essa, né? Nunca imaginava ver isso na minha frente, né? Mas vocês podem ter certeza, nós vamos viver um período de muita violência e agora a vida desse tipo de governo com natureza fascista, a duração deles são pequena, eles duram muito pouco. Por isso que eles têm pressa de fazer as coisas, porque eles sabem que a vida deles é curta, né? Foi curta na Argentina, assim como foi curta na Argentina, foi curta na Bolívia, né? E assim sucessivamente. Mas pode ter certeza que eles têm vida curta, por isso que eles têm pressa de fazer o máximo possível, porque o tempo deles é curto. Porque o povo dá a resposta rapidamente, logo ali. Como diz o camarada Davi, as massas se levantam. A massa não aguenta ser pisoteada o tempo todo, né? As massas vão reagir, não temos dúvida disso, né? Aí é questão do tempo, não é a gente que vai conseguir prever isso, né? E por último, camaradas, tudo que eles estão fazendo tem contradição, e uma coisa é real e certa: o capitalismo não resolve o problema do povo, né? O sistema capitalista não resolve o problema do povo. E a crise social vai se agravar cada vez mais, né? E não temos dúvida que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa na história desse país. Não temos dúvida, né? A direita tenta de qualquer maneira projetar lideranças de direita e não consegue, porque lideranças emergem das massas, né? E não dos gabinetes. Dos gabinetes da elite emerge interventor, mas lideranças não, né? Eles tentam a todo custo projetar lideranças e não conseguem, por isso que está essa coisa de presidente da República aí, né? Mas pode ter certeza, eu não tenho dúvida que as contradições dessa avalanche do capital, ela vai aparecer logo ali na frente e a nossa geração vai ter o prazer de participar de grandes levantes de mudança profunda na sociedade brasileira, que ela só está amortecida momentaneamente, mas ela continua em curso. Não tenho dúvida disso. Venceremos. Obrigado pelo convite, Davi, e o nosso camarada mediador aí, o Wagner. Muito obrigado pelo debate, valeu mesmo, ótimo. Um bom final de semana para todos vocês. Obrigado, companheiro Damasceno, obrigado, companheiro Davi, e nós temos esperança também, companheiro Damasceno, companheiro Davi, e por isso lutamos, por isso estamos nessas frentes, né? A Frente Emancipação do Trabalho, o canal Fronteira Vermelha, né? Também tem essa esperança e lutamos nesse sentido. Agradecemos a todos os companheiros, a todas as companheiras que até agora estiveram conosco, e até o próximo sábado, nesse mesmo horário, 9h30 da manhã. Certo, pessoal? Um grande abraço.